tremendas. Nós começamos uma minissérie de 2 capítulos sobre o Natal. O Salvador nasceu. Iniciamos lá na Granja Paraíso, no domingo anterior, e hoje nós vamos finalizar essa série. E a gente já... foram consertados os data shows, tá? Faltam só alguns ajustes para pegar os 3, fazer aquele telão maravilhoso, né, que é o nosso grande diferencial aqui. Mas hoje a gente vai ainda trabalhar, vamos dizer assim, não com força total, mas já tem alguma imagem, né? Já vai ajudar vocês aí. O Igor vai colocar a imagem para vocês. Não sei se vocês assistiram esse filme chamado Interestelar. Para mim é um dos melhores filmes que fala sobre espaço, sobre muita coisa. É um filme que fala sobre sacrifício, sobre pai, relação de pai com filhos, né, do amor de pai com filhos. É um filme maravilhoso, é um filme que eu sugiro que vocês assistam. E eu já soube aí que tem gente que sempre espera pelo domingo para as minhas indicações cinematográficas, né? E esse é um bom filme e pode assistir com a família sem nenhum problema. É um filme maravilhoso. E esse filme, ele conta a história de que a Terra está passando por uma situação chamada a praga. Essa praga, ela destrói as plantações, o que ela está começando a impossibilitar a vida aqui na Terra. Mas a pior coisa que ela faz é consumir o nitrogênio da atmosfera. Então, ela consome o nitrogênio da atmosfera e faz com que as pessoas comecem a perder a capacidade de respirar. Então, os dias de vida na Terra estão contados. Esse é o contexto dessa praga, que inclusive também tem tempestades de areia. E aí, o filme gira em torno da vida do Cooper, que é um ex-piloto da NASA, e ele, por acaso, ele descobre uma base da NASA escondida lá perto onde ele morava. E ele então chega lá de surpresa, as pessoas começam a ficar assim, a achar estranho ele ter descoberto aquele lugar. Mas o fato é que ele reencontra um professor Brand, que foi parceiro seu da NASA, e ele descobre que a NASA estava com planos para salvar a Terra. E então ele é convidado a fazer parte daqueles planos. São 2 planos, vai chamar de plano A e plano B. O plano A seria resolver uma equação que a gente chama de equação da gravidade. E a ideia era juntar aí um pouco de teoria da relatividade de Einstein com física quântica. Então, se eles conseguirem resolver essa equação, a missão ela vai para o espaço para encontrar um planeta que seja possível habitar pessoas. Então, para resolver essa equação, seria possível mandar espécies de estação espacial com todas as pessoas da Terra para aquele planeta. Se a equação for resolvida, então eles vão conseguir enviar essas estações espaciais com as pessoas que estão aqui para habitarem nesse novo planeta, né? E aí nós temos o plano B. O plano B é um pouco diferente. O plano B é recolonizar por meio de embriões humanos. Essa mesma nave que vai nessa missão de procurar um planeta para que os habitantes da Terra morem lá, ela também vai com vários embriões, milhões de embriões humanos. E a ideia é, claro, estão congelados, né? A ideia é, caso o plano A falhe, caso essa fórmula não seja decifrada, então a ideia é, fiquem aí e povoem esse planeta, então, com os embriões que nós estamos enviando, e aí vocês vão esquecer a Terra, todos que estão na Terra vão morrer, e vocês então vão começar uma nova humanidade. Então, existe o plano A e existe o plano B. E aí o Cooper, ele é chamado então para essa missão. E tenta se motivá-lo, né? Ele diz, mas professor, eu tenho filhos. Como é que eu posso deixar meus filhos aqui e ir nessa missão que eu não sei nem se vai dar certo, não sei nem se vai voltar, enfim. E aí o professor diz uma frase interessante, que ele diz assim, então, vá até lá e salve-os. Ou seja, o professor diz, a maneira de você conseguir salvar os seus filhos não é ficando na Terra, mas é saindo da Terra e procurando um novo planeta. Tem uma fala também interessante do sogro dele, que morava com ele e seus 2 filhos numa fazenda, quando ele está conversando com o sogro, dizendo que vai na missão, e a filha dele, ela realmente não quer que ele vá embora, e fica ali resoluta, fica birrenta, e aí o sogro diz, vai se despedir de fulano, da filha dele, né? Mas lembre de uma coisa, não faça promessas para ela, que você sabe que não vai cumpri-las. E o interessante é que ele vai.
E não sei se você sabe, mas o tempo ele passa diferente no espaço em relação aqui, né? A teoria de relatividade. Então corria-se o risco dele passar tempo lá, e quando ele voltar para a Terra, aqui ter passado muito tempo, inclusive ele voltar jovem ainda. E tem um momento lá, numa situação que acontece lá, que ele vai num planeta, e ele fica apenas 1 hora nesse planeta, e se passa mais de 20 anos aqui na Terra. E aí eles recebem mensagem dos filhos, de vez em quando, né, lá na nave. E quando ele volta, tem 20 anos de mensagens dos filhos. E aí a filha dele já cresceu, né? Inclusive a filha dele começa a trabalhar na NASA, com esse próprio professor, para tentar desvendar essa equação, para eles tentarem levar essa estação espacial para salvar a Terra. E aí tem uma coisa interessante. O professor, no leito de morte, revela para a filha do Cooper que era impossível resolver a equação. O plano A nunca foi plano A. Ele usou essa ideia deles irem nessa missão para procurarem um planeta para salvar os que aqui estavam, porque se eles dissessem que eles iam só para o plano B, que eles deveriam esquecer quem estava aqui na Terra, que não tinha mais jeito, certamente ninguém iria. Então a ideia foi motivá-los a ir procurar um planeta para levar os seus entes queridos. No caso dele, ele foi motivado por salvar a sua filha, levando para esse novo planeta, né? Porque se ele dissesse que era para salvar a si mesmo apenas, eles não iriam. Então o plano B sempre foi o plano principal. O que é que isso tem a ver com o Natal? O pastor hoje ficou doido, Interestelar, Natal. Mas a primeira relação, na verdade, é um contraponto. No filme, as pessoas, elas saem da Terra para encontrar uma salvação fora dela. O Natal é diferente. É sobre a vinda de alguém de fora da Terra para salvar as pessoas que moram aqui. Já um contraponto aí. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, juntos, em comunhão, em comunidade, ó Pai, cultuarmos o Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Nós rogamos que o Senhor possa ter recebido as nossas canções, no diálogo pactual, Senhor, onde o povo fala contigo, mas agora o povo te ouve. Me usa como instrumento em tuas mãos para a tua glória, ó Pai, apesar de quem eu sou. Mas que tua palavra seja dita em verdade, ó Pai, iluminada pelo teu Santo Espírito, Senhor, e produzindo frutos para ti. Em nome de Jesus. Amém. O texto, meus queridos, é um texto muito conhecido da igreja, João 3,16. Nós vamos ler do 16 ao 21, certamente está aí na tela, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se nós fizermos uma pesquisa no Google, e Igor vai fazer isso agora aí, ao vivo para vocês, quem sabe faz ao vivo, né? Igor, pesquisa aí no Google Natal. Tá igual a Alexia, né? Alexia. Natal, imagens, você vai gerar imagens, né? O nome Natal. Veja só passa um pouquinho aí para mostrar. Todas as imagens que vocês estão vendo, elas falam sobre o Natal, menos sobre o verdadeiro Natal. Não é absurdo? Não aparece uma imagem que fala sobre o real sentido do Natal. Como o mundo tem tentado deixar o dono da festa do lado de fora da festa, do lado de fora da sua festa. E muitas vezes, meus queridos, nós corremos esse risco também, de se deixar levar pelo que o mundo tem feito com esta data, e nos preocupamos talvez com uma roupa nova, com os presentes, com a decoração da casa, e nada disso é ruim e é interessante, tá? Com os comes e bebes da ceia, mas esquecemos o real sentido desta data. Claro, óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu, isso é fato. Mas um outro fato incontestável é que ele nasceu.
E se essa é uma data em que comumente, tradicionalmente se comemora, se fala sobre o nascimento de Cristo, por que nós não falaremos? Porque nós não comemoraremos? Quando Cristo nasceu, houve festa no céu, mas os pastores aqui na terra também celebraram. Houve festa no céu e festa na terra. Então nós temos que aproveitar esta data tão importante no calendário cristão, tradicionalmente falando, para trazer o dono da festa para a festa que é dele, para falarmos do real sentido desta data. À luz desse texto, meus queridos, eu quero refletir com vocês, trazer para vocês alguns ensinamentos. São 3 ensinamentos que o apóstolo João traz à tona a partir desse texto, embora, obviamente, claramente, João não está falando diretamente sobre o Natal, mas é possível falarmos sim sobre a mensagem do Natal a partir desse texto. E a partir desse texto nós vamos ver 3 informações preciosas sobre o que o Natal nos revela. O que o Natal nos revela? Primeiro, o Natal nos revela o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Lutero vai dizer que estes versos poderiam ser chamados de mini evangelho. E se só tivesse estes versos na Bíblia, seríamos capazes de evangelizar qualquer pessoa. Seríamos capazes de falar sobre a belíssima mensagem do Evangelho. E eu não vou fazer isso, seria possível apenas com esse verso fazer muitas mensagens aqui. Mas eu quero que vocês percebam apenas uma lição específica, mais central deste verso, que é a verdade, que ela nos fala sobre o amor de Deus. O amor infinito de Deus se manifestou de uma maneira infinitamente gloriosa. Ele amou o mundo. É o amor ágape. Não é um amor eros, não é um amor humano, não é um amor falho, não é um amor falível, mas é o amor ágape, é o amor divino. É o amor ativo, é um amor que é demonstrado não apenas em palavras, mas é um amor que é demonstrado em ações. Não é apenas um sentimento. Amor não é sentimento, amor é ação. Amor é dever, amor é compromisso de buscar o bem, e é isso que Deus faz. Deus busca o bem da humanidade, mesmo à custa de um alto sacrifício, de um grande sacrifício, de um supremo sacrifício. O amor de Deus é extenso. Esse texto nos fala sobre a extensão do amor de Deus. Ele amou o mundo. Ele amou a humanidade. A ideia de mundo aqui é humanidade, não é o cosmos no sentido da criação, mas é no sentido da humanidade. Ele amou a humanidade no sentido de todas as pessoas sem distinção de raça, não todas individualmente, porque Ele não amou todas individualmente, Ele amou um número específico de pessoas, a sua igreja, o seu povo. Mas quando Ele diz que Ele amou ao mundo, Ele está dizendo que Ele amou os seres humanos de todas as raças, todas as tribos, não somente os judeus, porque até então os judeus se achavam um povo exclusivo, mas João está dizendo que Deus amou o mundo, amou também os gentios. Quando amor ao mundo fala da profundidade desse amor, é um amor profundo, porque Ele não nos amou porque nós éramos bons, Ele não nos amou porque nós tínhamos algo a atrair o seu amor. Não havia nada em nós para que Ele fosse atraído por nós, para nos amar. Não, quando Ele olhou para nós, para cada um de nós, Ele viu em nós uma humanidade caída, pecadora, uma humanidade miserável, uma humanidade inimiga dEle. E mesmo assim, apesar de nós, Ele nos amou. Quando Ele olhou para nós, só viu pessoas com corações inclinados para o mal, inclinados para si mesmos, não querendo nada com Ele. Existe alguma coisa no mundo para que Deus o amasse dessa maneira? Spurgeon responde: não, absolutamente. Nenhuma flor perfumada crescia neste árido deserto. O que existia era desprezo contra Deus, ódio contra a sua verdade. Foi essa humanidade caída, meus queridos, o objeto do amor de Deus. Que amor tremendo, que amor profundo. E a prova desse amor é a dádiva do seu filho. A dádiva do filho é o principal
ponto do amor de Deus, é o ápice do amor de Deus. Lá em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem uma ilustração interessante de um homem que era maquinista e a função dele era levantar uma ponte para que navios passassem por baixo dela. Mas nessa ponte tinha também um trilho, uma ferrovia. E ele, por descuido, ele havia deixado a ponte erguida e ele levou o filho nesse dia para o trabalho dele. Também, mais uma vez, por distração dele, o filho vai para a casa de máquinas. Começa a brincar entre as engrenagens da ponte. E quando ele olha, lá vem o trem. Ele olha o filho brincando nas engrenagens. Ele olha o trem. E ele pensa: ou eu deixo a ponte como está e mato centenas de pessoas, ou eu baixo a ponte, mato meu filho e salvo centenas de pessoas. O que você faria? O que você faria? Sabe o que foi que Deus fez? Baixou a ponte. Ele moeu o seu filho. Ele sacrificou o seu filho por pessoas como nós, inimigos dele. Ele não pensou duas vezes. Ele olhou para a humanidade, e mesmo essa humanidade perdida, mesmo cada um de nós perdidos em nossos delitos e pecados, inimigos dele, ele baixou a ponte. Ele fez a ponte entre nós e ele no sacrifício do seu filho. Ele nos reconectou com ele no sacrifício do seu filho. Mas veja só, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma extensão do amor de Deus em incluir todas as pessoas, de todas as tribos, raças, classes sociais. Sim, há sim essa profundidade do amor de amar pecadores como nós, assim, mas não serão todos serão objetos desse amor. Não serão todos que se salvarão. Há uma condição. Porque só terão a vida eterna, só serão salvos, só desfrutarão da presença de Cristo aqui e na eternidade aqueles que creem nele. Ele amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É preciso crer nele. É preciso confessar Jesus como seu Salvador. Porque somente assim nós teremos a vida eterna como algo certo em nossas vidas. Vida eterna aqui não é somente essa ideia de viver uma eternidade, mas quando se fala de vida eterna aqui também tem um aspecto de qualidade, de uma vida eterna de qualidade. O Natal, meus queridos, traz à tona estas verdades. Aqui, a de que o amor de Deus foi revelado por meio do nascimento de Cristo. Claro que seu nascimento não foi a única obra, ela não se resume ao nascimento. Toda a obra de Cristo finaliza na ressurreição e ainda está por ser completa. Mas não tem como haver morte, ressurreição e vinda se não houver o nascimento. Lembremos a mensagem do Natal. O Natal revela o amor de Deus por nós. Não duvide jamais do amor de Deus na sua vida. Porque você está passando por um problema, porque você não está tendo aquilo que você quer, porque você não tem os resultados esperados, porque você não está sendo tratado conforme você acha que merece, que as pessoas devem lhe tratar, ou porque você está passando por uma situação de saúde, de luto, enfim, não duvide do amor de Deus. O amor de Deus está revelado em Cristo. Ele sacrificando o seu próprio Filho para morrer por você, sem você merecer. A prova de amor maior do que essa, meus queridos? Não duvide, não perca de vista o amor de Deus em Cristo Jesus. O Natal também revela, além do amor de Deus, a missão do Filho. Olha o que diz o texto: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, primeira vez, não veio com uma missão de condenar o mundo. É fato. Veio para oferecer salvação ao mundo. Embora houvesse uma expectativa entre os judeus de que o Salvador, o Messias, o rei que viria, seria um rei
cavalgando num grande cavalo, trazendo um grande exército, empunhando uma espada para destruir os inimigos de Israel. Essa era a grande expectativa do rei que viria para trazer salvação e juízo. Mas essa não foi a realidade. Eles jamais pensaram, imaginaram que esse rei nasceria numa manjedoura. Eles jamais pensaram, imaginaram que esse rei seria um homem simples, que esse rei, esse Messias, o próprio Deus, morreria numa cruz humilhado, ultrajado, a morte mais maldita. Eles não imaginaram, mas a verdade é que o menino nasceu, como nós cantamos aqui. O Salvador do mundo já veio, nasceu o Salvador do mundo. E o interessante é que o nome de Jesus, o nome, inclusive era um nome comum naquela época, e significava aquele que salva, ou o Salvador. Foi esse nome que Deus escolheu para dar ao seu filho. Por quê? Porque ele veio pregar a palavra de Deus, sim. Ele veio trazer o reino de Deus, ele veio realizar o reino de Deus, sim. Ele veio revelar o Pai, sim. Mas sobretudo ele veio salvar o seu povo. Então, o nome dele revela a sua missão. Lucas 2,11 diz: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mateus 1,21, ele dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Isso revela uma grande verdade, que o pecado é algo sério, que o pecado é algo gravíssimo, porque quando nós pecamos, nós quebramos a lei de Deus, nós atentamos contra a santidade daquele que é santo, santo e santo. Quando nós pecamos, nós desobedecemos ao próprio Deus. Pecar é quando nós desobedecemos a Deus. Pecar é quando nós amamos desordenadamente, como dizia Agostinho. O pecado é o amor fora de ordem. É quando nós estamos amando coisas demais acima de Deus. É quando nós estamos dando valor a coisas que não deveríamos dar tanto. É quando Deus não está sendo o centro da nossa vida. É quando Deus não está reinando no nosso coração. E o pecado traz sérias e graves consequências para a vida das pessoas. Claro, tudo começou no Éden. Tudo começa no Éden. A gente tem que sempre voltar para lá, porque tudo começa lá. O pecado entra e se faz presente na nossa vida no Éden, na queda, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. E desde então, meus queridos, estes somos nós, pecadores miseráveis, famintos em busca de pão, só que tentando matar a nossa fome em pães que não é o verdadeiro pão, que não é o pão da vida. Estes somos nós, mendigos, famintos. Então, o pecado é algo grave. O pecado é um atentado contra a santidade de Deus. O pecado nos torna condenados diante de Deus. O salário do pecado é a morte. Isto é o que nós merecemos: a morte, a condenação. Mas, meus queridos, Deus nos amou enviando o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Ele nos salva da culpa dos nossos pecados. Ali na cruz, Cristo se torna culpado em nosso lugar. E nós falamos sobre isso no primeiro sermão, a manjedoura e a cruz, onde enfatizamos ali a dívida que nós tínhamos com Deus, a grande dívida impagável que nós tínhamos com Deus, e Cristo quitou na cruz. Cristo pagou na cruz. Uma das últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário foi: está consumado. Sabe o que significa essa palavra, meus queridos? Está quitado, está pago. Ele pagou o preço, Ele quitou a nossa dívida, Ele nos libertou da nossa culpa, Ele pagou a culpa do nosso pecado completamente. Estamos quites com Deus, porque aquilo que caberia nós recebermos, a justiça de Deus, Ele recebeu. Aquilo que caberia a nós, a cumprir fielmente a lei de Deus, vivendo uma vida santa, perfeita, Ele viveu. Logo agora, para aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, Deus, quando olha para nós, não nos vê mais quem nós éramos, mas vê agora quem nós somos em Cristo Jesus, pecadores perdoados, amados, agora inimigos transformados em amigos,
filhos de Deus. Cristo veio para nos salvar da culpa do nosso pecado. Cristo veio para nos salvar do poder do pecado na nossa vida. A cruz, a resposta de Deus para o problema da culpa. Ele levou a nossa culpa na cruz. Mas a ressurreição de Cristo, a resposta de Deus para o problema do poder do pecado. Cristo venceu a morte. E isso nos dá força. Isso nos motiva, com a ajuda do seu Santo Espírito, para também vencermos o poder do pecado em nossas vidas. Aqueles que já têm Cristo como seu Salvador, óbvio, ainda não foi eliminado a presença do pecado, mas ele agora encontra no Espírito Santo forças, motivação, capacitação para a cada dia mortificar o pecado em si mesmos. Ele nos salva diariamente desse poder do pecado. Agora já não somos mais escravos do pecado. Agora o nosso Senhor não é mais nós mesmos. Agora não vivemos para realizar apenas os nossos desejos, muitas vezes até pecaminosos do nosso coração. Cristo nos salva da culpa do pecado. Cristo nos salva do poder do pecado. Mas um dia Ele nos salvará definitivamente da presença do pecado. É esse dia que nós ansiamos. Esse dia que nós teremos um novo corpo. Esse dia que nós habitaremos num novo corpo, num corpo glorificado, num corpo livre totalmente do pecado. Mas a única maneira, meus queridos, de sermos libertos da culpa do pecado, a única maneira de sermos libertos do julgamento de Deus é em Cristo Jesus. Cristo Jesus, somente Ele. Ele veio salvar o mundo. Embora Jesus não tenha vindo na sua primeira vinda com o objetivo de julgar e condenar, porque Ele veio como cordeiro para viver a nossa vida, morrer a nossa morte, sendo sacrificado em nosso lugar. Mas a Bíblia diz, e esse texto diz, que já há juízo sim, já há juízo em vida, já há juízo para aqueles que não creem em Cristo. Olha o que é que o texto diz no verso 18, continuando: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê agora está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A pessoa que tem Cristo pela fé, aquela que confessou Jesus como seu Salvador, que lhe salvou dos seus pecados, que lhe salvou da condenação, que lhe salvou da justa ira de Deus sobre si, essa jamais terá a sentença de condenação contra ela. Mas a verdade é que nesta vida, para aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, para aqueles que não entenderam a gravidade do pecado, para aqueles que não entenderam que não adianta tentar fazer coisas boas, porque suas coisas boas diante de Deus não valem nada, porque são manchadas por quem você é. Da mais tenra criança aqui, do mais jovem aqui, até o mais idoso, que eu não vou nem dizer que talvez seja Zé Pedro, não vou dizer. Até estas crianças entendem que elas não conseguem obedecer aquilo que os pais dizem para elas não fazerem. Elas sabem o que elas devem fazer. Elas aprendem diariamente. Talvez a primeira palavra que elas escutaram foi não. Não, meu filho, não pode. Mas elas não conseguem. Nós não conseguimos. Mesmo sabendo o que nós devemos fazer, nós não conseguimos. Nós precisamos de conserto, nós precisamos de sermos salvos de quem nós somos. E se nós não confessarmos, se nós rejeitarmos a oferta da salvação em Cristo Jesus, nós não precisamos esperar pelo julgamento final, meus queridos. A Bíblia diz que você morrer sem Cristo hoje, por mais que muita gente vá dizer ao redor do seu caixão, como ele era bonzinho, deve estar no bom lugar. Não está. Se você morrer sem Cristo, você não estará no bom lugar. Essa é a grande verdade, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Aquele que não crê não é condenado. Quem nele crê não é, mas quem não crê já está condenado. Não tem outra saída. Ou é Cristo, é tudo para você, ou é nada. Não é possível salvação longe de Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não precisa você buscar em você mesmo, você não vai conseguir se salvar. Suas obras não te salvarão. Mas confie naquele menino que nasceu numa manjedoura,
para viver a sua vida e morrer a sua morte. Aquele menino que nasceu para lhe salvar, para fazer o que você não pode fazer por si mesmo, para pagar o preço que você não pode pagar para você mesmo. A minha pergunta é: Jesus é o seu Salvador? Você já confessou Jesus como seu Salvador? Você entende a gravidade do pecado em sua vida? Você entende quem você é diante de Deus e o quão você precisa de um Salvador para lhe salvar de quem você é e lhe salvar também do próprio Deus? O Natal, por fim, revela a luz do mundo. Olha o que é que diz o verso 19 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Natal, ele contém muitas verdades espirituais. Poderíamos fazer uma série de 10 mensagens para falar sobre isso. Mas nós temos que compreender algumas verdades também. Por exemplo, que o mundo é um lugar sombrio, que o mundo é um lugar escuro, e que jamais nós encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade nesse mundo escuro, a menos que Jesus seja a nossa luz. E por que, ou em que sentido o mundo está em trevas? Na Bíblia, o termo trevas, ele se refere tanto ao mal deste mundo, a maldade, a violência deste mundo, toda a iniquidade e promiscuidade deste mundo, mas quanto à ignorância em relação a quem Deus é, quanto à alienação que esse mundo tem em relação a Deus, não conhecer a Deus, de não conhecer inclusive a si mesmo. Nós não nos conhecemos, o mundo aí fora não sabe quem é ele mesmo, não sabe que ele é um pecador miserável, que precisa de salvação. Mas em outro sentido também, o mundo estar em trevas é por ninguém saber também o suficiente para curar o mal e o sofrimento nele existente. Sabemos que há algo de errado com o mundo, percebemos isso, mas nós não conseguimos consertar o problema do mundo. Alguns até pensam assim, é como a gente vê nesse período de Natal, né? Mensagens, por exemplo, nas rádios dos comerciantes, né? É muito comum dizer algo desse tipo: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. A ideia aqui é: nós temos uma luz interior, portanto nós podemos dissipar a escuridão do mundo, nós podemos vencer a injustiça do mundo, nós podemos vencer a pobreza, a violência, o mal do mundo. Se nós trabalharmos juntos, né, a mensagem do Natal é muito sobre isso. Nós podemos criar um mundo de união e paz. Mas, meus queridos, a mensagem do Natal não é que conseguiremos construir um mundo de união e paz. Na verdade, é totalmente o contrário. É que a humanidade não pode se salvar sozinha. A mensagem do Natal é que as coisas vão mesmo muito mal, e nós não temos como curar ou salvar a nós mesmos. Contudo, a mensagem do Natal é a esperança. O mundo não pode se curar, o mundo não pode se salvar. A mensagem do Natal, que providência divina, né? Ter encantado Isaías 9 aqui hoje, porque eu vou usar o texto de Isaías 9 agora, verso 1 e 2. A mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam a terra da sombra da morte, lá em Mateus capítulo 4, verso 12 e 16. Mateus aqui trazendo à memória Isaías 9, 1, 2, ele vai dizer: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que, olha aí, Mateus fazendo a conexão dessa atitude de Cristo, de Jesus, né, com o que Isaías havia falado aí, 700 anos antes. 700 anos antes, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí está lá em 9, 1, 2 Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Qual o significado do resplandeceu-lhes a luz? Que alusão Isaías está fazendo aqui com Cristo, com Deus? O Timothy Keller vai dizer que essa ideia que Isaías está tratando aqui, de resplandecer sobre o mundo das trevas, usando o sol como símbolo. E ele vai trazer a ideia bem interessante, que essa ideia eu peguei do Timothy Keller, que ele vai dizer, o Natal escondido, é um livreto dele sobre o Natal. Ele vai dizer, o sol, ele revela princípios importantes, nós podemos fazer essa relação com Deus. O sol nos dá vida. O que seria a terra sem o sol? O que seria a nossa vida sem o sol? E hoje nós tivemos o privilégio nesse final de semana, de tanto ver o pôr do sol, belíssimo lá na Pedra da Boca, como nós acordamos hoje de 3h40 da manhã para vermos o nascer do sol. Maravilha, de dentro da Pedra da Boca. Maravilha, como é maravilhoso ver o sol raiar, se bem que hoje não viu muito porque estava entre nuvens, mas as luzes do sol é vida, sol é esperança, é vida. Então, a ideia do sol como que nos dá vida, casa muito bem com a ideia do Deus, o qual nós vivemos, nós nos movemos e existimos. O Deus que nos dá a vida, o Deus que faz com que nós existamos aqui. Nós existimos porque Ele nos sustenta. Nós existimos porque Ele nos mantém de pé a cada instante. Nós existimos porque como o sol se levanta todas as manhãs, as suas misericórdias também se renovam. Nós existimos por isso. Sabe por que você não amanheceu de hoje vivo? Porque Deus teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia. Então, a ideia da analogia do sol aqui é bem interessante. Resplandeceu a luz. Tudo que você tem, meus queridos, até o ar que você respira, o sol que lhe ajuda a ter vida é emprestado. Nada é seu. Nós só somos porque Deus é. Nós só temos porque Deus nos dá. Isso não é só sobre o corpo físico, mas é também quanto ao espírito, quanto a tudo. O sol nos mostra a verdade. A luz, resplandeceu a luz no mundo de sombras. Imagina eu voltar para a Solândia agora com os faróis apagados do carro. Ia dar errado para mim, não ia não? Com o farol aceso a gente bate em cachorro, né? Deles batem no cachorro. Imagina os faróis apagados. Vê que a luz, ela ilumina, ela nos mostra, ela revela a verdade. A luz mostra nos cantos mais escuros da nossa alma quem nós somos. Por isso que aqueles que não amam a luz, amam as trevas, eles não se encostam na luz, porque a luz revela a verdade. A Bíblia também afirma que Deus é a fonte de toda a verdade. A luz revela as nossas rugas. A luz incomoda os nossos olhos envoltos em trevas. Os inimigos da luz a odeiam de fato. Eles evitam a luz. Aí a ideia aqui do texto é por medo de exposição, por medo de vergonha e condenação. Eles evitam. Porque Cristo revela quem somos. Cristo, como a luz do mundo, revela a nossa incapacidade de ser o que Ele espera que nós sejamos. A lei revela, Cristo revela, ou seja, foi preciso o próprio Deus se tornar gente para resolver o nosso problema com Ele. O sol é belo, meus queridos, o sol é belo. E a experiência do fim de semana, né? Quem está aqui, Caio disse que vinha e veio mesmo, porque foi cansativo, né? Mas como foi a experiência bacana, né? Com o sol que nós tivemos, né? Tivemos com a lua também, à noite também iluminando o céu. Então, como o sol, ele é belo, como ele revela beleza, como ele nos dá alegria. Não sei se vocês sabem, mas em lugares em que o sol fica muito tempo do ano sem aparecer, as pessoas têm mais propensão a viverem com angústia, com tristeza, com depressão, porque o sol traz alegria. O sol traz alegria. Precisamos da luz para ter alegria, mas Deus é a fonte de toda beleza, de toda verdade, de toda alegria. Só nele nós temos vida, verdade e alegria que nos falta, e que somos incapazes de gerar, meus queridos. E a luz nos mostra, como um grande farol que Cristo é, que nos mostra a verdade, nos mostra a beleza e nos dá alegria. Sabe como essa luz pode ser sua? Sabe como essa luz pode se tornar sua? Por falar em luz, Igor, lembra do meu flashlight, viu? A luz, ela trata-se de um presente, meus queridos,
que só pode ser seu se você estiver disposto a recebê-la de graça. Quando a gente confia na obra de Cristo, quando a gente confia que Ele fez o que nós deveríamos fazer, ao invés dos nossos próprios esforços, ao invés de fazermos por merecer, quando nós confiamos na obra dEle, nós somos perdoados. Nós temos a convicção no nosso coração e segurança de que somos salvos. Não porque temos capacidade, mas porque confiamos naquele que foi capaz de fazer por nós o que somos incapazes de fazer. E sabe como é o modo de receber essa salvação, de receber essa luz? Porque ela se trata de uma graça imerecida. É sendo humilde. Não sei se você já passou por isso, mas imagine que você está numa crise financeira grande e um amigo seu sabe disso. Aí o seu amigo chega e diz: pastor, eu sei que você está na crise financeira grande e eu vou te dar o dinheiro para te tirar dessa crise. Olha só, você precisa ter muita humildade para aceitar esse dinheiro, não é não? O orgulhoso vai dizer: não preciso não, eu vou sair. Então você precisa de muita humildade, você precisa engolir o seu orgulho para receber esse presente que a pessoa está lhe dando. Precisa. Meus queridos, nunca um presente que lhe foi oferecido o fez engolir seu orgulho com a profundidade que o presente de Deus em Jesus Cristo requer. Natal significa que estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvar, que nada menos do que a morte do próprio Filho de Deus poderia nos salvar. Nada menos do que o próprio Deus se tornando gente. Ou seja, isso é para a gente colher o nosso orgulho. É dizendo: ô miserável, você não consegue se salvar, não tente, você não vai. Suas obras não serão suficientes, porque jamais elas vão alcançar o nível que Deus requer, porque o nível é perfeição. Engula o seu orgulho, aceite a graça. Entenda que você é um miserável, pecador, e você não consegue se salvar. Baixe sua cabeça, mocinho, mocinha. Baixe, você não consegue. Quebre o seu orgulho. Confesse, aceite o verdadeiro presente do Natal, que não é o presente que você vai ganhar, e é bom ganhar presente. Se alguém quiser me dar, estou tranquilo também para aceitar. Mas o maior presente é o próprio Deus encarnado. Engula seu orgulho e aceite esse presente. Admita que você é um pecador. Quando Jesus morreu na cruz, as trevas desceram sobre a terra. Ele, o nosso querido, a luz do mundo, penetrou as trevas a fim de nos trazer para a sua maravilhosa luz divina. As promessas do Natal, meus queridos, não podem ser discernidas, a menos que nós reconheçamos, primeiramente, que não há como nos salvar de nós mesmos, que não há como nos salvar sem a graça de Deus, a graça de Deus, sem o presente de Deus imerecido, que é o próprio Deus em Cristo Jesus, que é a sua obra em nosso lugar. O próprio Cristo foi claro, lá em João 8,12, o pastor Cláudio certamente estava pensando nesse texto ali. Será que ele não vai dizer esse texto? Vou, pastor. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém teve essa ousadia de dizer isso, meus queridos. Cristo podia dizer, porque de fato Ele é a luz do mundo. Tem uma história interessante, ilustra, que alguém estava numa galeria e tinha um empregado da galeria mostrando os quadros lá para essa pessoa. E esses quadros eram quadros assim, reconhecidos mundialmente por sua beleza artística, né? Eram quadros assim que valiam milhões e tal. Eram quadros inquestionáveis. E aí no fim da visita, o cara olhou para o empregado lá da galeria e disse: suas pinturas aqui não merecem que eu dê uma nota muito alta, não é essas coisas todas não. Aí o empregado olhou para ele e disse: rapaz, é o seguinte, eu só quero te lembrar um detalhe, não são esses quadros aqui que estão na tela do juízo não, eles não estão aqui para serem julgados não, mas quem está aqui para ser julgado é quem está olhando para ele. Entende? A reação do homem diante daquele quadro
era que dizia o quanto ele entendia de arte, o quanto ele valorizava aquela arte, porque não era sobre ele julgar o quadro, era sobre o quadro julgar ele. O mesmo ocorre com Jesus, meus queridos. Se quando um homem se depara com Jesus, sua alma se eleva com essa maravilha e beleza, se ela se eleva, ela está no caminho da salvação. Mas se ao defrontar-se com Jesus e não ver nada de belo, você está condenado. É sobre você, não é sobre ele. Não é sobre se Jesus era ou não Deus, não é se você acha que ele era ou não Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é a luz do mundo. É sobre o que você reage, como você reage diante dessa verdade. Sua reação pode lhe condenar. Deus enviou a Jesus com amor, enviou para nos salvar. E o homem que reage frente a Jesus de maneira hostil, ele vai dizer: eu prefiro as trevas. Eu prefiro as trevas. Vocês estão esperando o final do filme, né? Eu vou contar. O fim do filme, e eu sempre conto o final. Você sabe que comigo eu não escondo não, tem spoilers, mas assiste que vale a pena. No fim do filme, a equação, depois de muitas coisas acontecerem, muitas coisas mesmo, é um filme que tem umas 2 horas e pouco, 2 horas e 20, um pouco mais, ela é solucionada. Por mais que o professor tenha dito que ela não era capaz de ser solucionada, eles encontram a solução que é muito bacana, muito legal, como desenrola isso aí. E as pessoas da terra serão salvas. As pessoas, agora, elas têm que se mudar da terra. Elas têm que viver agora em estações espaciais, no outro planeta. Interessante que o filme, aqui está a imagem, como o filme termina, é o Cooper chegando na Terra e a filha dele já era bem velhinha, estava à beira da morte, e ele ainda estava jovem, né? Por causa daquela questão que eu falei do espaço. E aí tem um diálogo aí que é incrível. Ele pergunta o seguinte para ela. Ela diz: eu sabia que você voltaria. Aí ele diz: por que você sabia? Olha a resposta dela: porque meu pai prometeu. Um dia, meus queridos, nós estaremos com o nosso Salvador face a face, cara a cara. Um dia, nós também teremos esse grande encontro, e nós olharemos para ele e vamos dizer: eu sabia, Davi, eu sabia que o Senhor voltaria, porque o Pai me prometeu. O nosso Pai prometeu. O nosso Pai é fiel para cumprir as suas promessas. E aquele que disse que voltaria, voltará. E aquele que disse que salvaria a humanidade, salvará de uma vez por todas, quando tivermos esse grande encontro com o nosso Salvador. Nós o veremos face a face. E aí estaremos salvos de uma vez por todas. Mas não seremos levados da terra, não, como o filme acontece, não. Nós não vamos habitar num outro planeta. Nós não vamos habitar nos céus. Não. O nosso Salvador virá e aí tudo vai se completar. A salvação estará completa. Nós já somos salvos, sim, mas ainda não, porque ainda não está completa. Mas já podemos dizer que somos salvos, porque confiamos naquele que prometeu. Ele prometeu que o nosso Salvador viria. Ele prometeu que o nosso Salvador nos salvaria. O Salvador nos veio. Desde Gênesis 3,15 já há a promessa. Ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar. O nosso Salvador virá e Ele vai transformar todas as coisas. A salvação estará então completa. Essa terra será transformada, será restaurada, será regenerada. E nós não vamos embora daqui não, viu? Nós habitaremos essa terra, novos céus e nova terra, eternamente. Longe de toda praga, longe de todos os problemas. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, não haverá mais possibilidade de pecado. Não. Lembre-se, o Natal é a oportunidade de falar todas essas coisas. Não precisa gastar 40 minutos para falar, mas fale que o Natal não é sobre Papai Noel. O Natal é sobre o presente de Deus para o mundo. É sobre um Deus que amou o mundo de forma extravagante, de forma extraordinária, de forma profunda. O Natal revela que o Salvador nasceu. O Filho e a sua missão de salvar o mundo vieram, cumpriram sua missão de fazer por nós o que nós não somos capazes de fazer. O Natal revela que a luz do mundo já veio.
E somente a luz do mundo pode iluminar a verdade sobre quem somos, e quem Deus é, e o que nós precisamos para nos salvar de quem somos. Que Deus nos ajude a não esquecermos essa mensagem dos nossos corações, porque ela tem implicações valiosas também para a nossa vida. E saber que estamos seguros nas mãos daquele que nos amou, apesar de nós. De que estamos seguros, de que aquele que prometeu, conforme a filha do Cooper diz, eu sabia que você voltaria, porque você disse que voltaria. Assim como Cristo também disse lá em Hebreus, eu vou, mas eu voltarei. Ele também vai voltar, meus queridos. Não perca de vista essa verdade. Não deixe nada nesse mundo lhe distrair dessa expectativa, porque aquele que disse que voltaria, voltará. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, dizer: meu Jesus Salvador, outro igual não há, outro igual não há, somente Cristo é o nosso Salvador. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo presente merecido que recebemos de Ti, Senhor. Obrigado porque Cristo é a melhor dádiva que o Senhor poderia nos dar. É o melhor de Ti que poderíamos ter, Senhor. O próprio Deus se encarnando para nos salvar de quem somos, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos salvar da condenação certa por ser quem somos. Miseráveis pecadores, revoltados contra Deus, sem viver para Deus naturalmente. Obrigado, Deus, porque isso revela o Teu imenso amor, o Teu profundo amor por nós. Nós não duvidemos jamais do Teu amor, apesar das lutas desta vida, Senhor. O Teu amor está revelado em Cristo. O Natal é sobre essa demonstração de amor, um Deus que nos amou apesar de nós. Amou porque quis amar. Deus, que não possamos perder de vista a mensagem do Natal, de um Deus que nos ama profundamente. Obrigado, Senhor, por essa demonstração de amor em nossas vidas. Obrigado porque o nosso Salvador já nasceu. Obrigado porque a luz do mundo já veio nos revelar toda a verdade. E Ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
não há outra saída a não ser Jesus Cristo. Somente Ele pode nos libertar de quem somos. Nos ajuda, ó Pai, a viver essa verdade, a confiar na obra de Cristo. E para aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, que o Teu Santo Espírito, para aqueles que estão aqui ou vendo essa mensagem, que o Teu Santo Espírito possa convencer essa pessoa, todo pecado, todo juízo. Ajuda, Senhor, porque é o Espírito quem converte, não somos nós. Ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Consolo